Tua fidelidade é grande. Cante ao Senhor assim. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu. Amar a Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, incomparável. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, ninguém é como tu. Bendito Deus, bendito Deus. Grande, grande é tua fidelidade. Mais uma vez, bem bonito. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu. Bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Oh, dê um aplauso ao Senhor. Ele é fiel. Ele não muda. Ele não falha. Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é um Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos sentar. Vamos ler a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2. O livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, queridos, foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Era a Bíblia da igreja na época. Era o Novo Testamento que eles tinham na época em que foi escrito. Tiago foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Ele tomava conta, ele direcionava, ele dirigia a igreja. Tiago era irmão do Senhor, irmão de Jesus. Depois creu em Jesus, né? Primeiro foi contra, depois ele creu. Então não fique chateado se a sua família está contra a fé, contra o evangelho. Continue orando, continue dando exemplo. E um dia a sua casa servirá ao Senhor também. Amém? E Tiago foi um grande líder da igreja, um líder exemplar. E ele escreveu essa primeira cartilha. Vamos dizer que o livro de Tiago foi a primeira cartilha da igreja, era a base da fé e da teologia da igreja, tem vários conselhos, e Tiago veio combater várias coisas que estavam acontecendo naquela época. E esse capítulo 2, eu quero que você atente bastante comigo. Vai ser uma palavra dura, mas necessária, porque se Deus inspirou Tiago a escrever essas coisas para aquela época, é porque serve para essa época também. Porque se naquela época as pessoas que estavam mais próximas de Jesus, mais próximas dos primeiros apóstolos, mais próximas daquelas pessoas que conviveram com Jesus, essas coisas que Tiago combate aqui aconteceram, imagine conosco que estamos historicamente tão longe, e tantas poluições entraram no meio da história e da doutrina da igreja, não é verdade? Então vamos ler com atenção, e depois nós vamos comentar cada aspecto e entrar um pouquinho em profundidade e diga: Deus fala comigo, fala comigo. Mais de 3 pessoas podem dizer: Deus fala comigo essa noite. Deus fala comigo. Amém. Tiago diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te abaixo do escabelo dos meus pés, não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazer-os ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados?
amarás ao teu próximo como a ti mesmo e fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Vamos só tentar nesse 12, voltei a fazer. Falai, diga falai, de tal maneira, e de tal maneira procedei. Amém. Diga falar e fazer. Amém. Como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. 13. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras, mostre-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Diga misericórdia. Aleluia. Vamos fechar a Bíblia para casa e cumprir essa palavra. Amém? Queridos, Tiago está falando de algo muito sério. Ele está falando aqui algo que até parece. Quando a gente compara com alguns escritos do apóstolo Paulo, até parece contraditório, mas a Bíblia não se contradiz em lugar nenhum. Tiago aqui está dizendo, a fé só não pode salvar. Está dizendo que a pessoa vai ser justificada quando tiver as obras pela fé. Como Abraão foi justificado pelas obras. E Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Não parece, às vezes, uma contradição, mas na realidade não é. Tiago aqui está exatamente fazendo com que nós não pensemos de maneira errada, que nós não pensemos de maneira superficial e que nós não espiritualizemos todas as coisas. Se fosse para espiritualizar todas as coisas, Deus não nos teria dado corpo. Deus não teria criado matéria. E quando Ele nos deu corpo, isso exigiu comida, sim ou não? Quando Ele nos deu corpo, isso exigiu roupa, sim ou não? E o corpo não vai viver sem comida e o corpo não vai viver sem roupa. Precisa de comida e precisa de roupa. Volta no versículo 14. Ele exatamente vai dizer isso e ilustrar isso do 14, 15 e 16. Olha só. Ele diz, que proveito há, meus irmãos, se alguém que disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Só a fé pode salvar nesse caso? Ele não está dizendo aqui que a salvação vem pelas obras, mas o que ele está dizendo é que existe uma fé enganosa, existe uma fé errada, existe uma fé ilusória, que muitas pessoas só dizem ter,
mas não tem, que na realidade está fazendo mais estranho do que bem. E ele vai ilustrar aqui no versículo 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, é uma necessidade, sim ou não? Está faltando roupa, está faltando comida, e alguém de vós lhe disser: vai em paz, meu irmão, eu creio, eu tenho certeza que você será suprido. Fala, meu irmão, não se preocupe, que a fé vai te vestir, e o ar que você respirar vai te alimentar, e você vai até engordar, meu irmão, pela fé. É de que, né? Mas tem gente que acredita dessa maneira. Diga, essa fé está morta, não funciona, não é fé. Isso não é fé, isso não é crença, é crendice. E Tiago está falando de uma fé prática, de uma fé ativa, de uma fé que opera. E nós não podemos, queridos, ficar em casa esperando as coisas acontecerem e dizer: eu creio, tudo vai dar certo. Vai morrer crendo, meu irmão. Vai morrer crendo, nada vai acontecer. Mas por que, pastor? Quer dizer que a fé não funciona? Funciona, a verdadeira fé. Eu acredito na fé da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tinha fé. Amém? Amém. Foi que ela fez, queridos. Ela estava com um problema que a deixou debilitada. 12 anos escorrendo sangue. 12 anos de meio da pandemia profunda. Procurou médicos de todos os tipos. Ninguém conseguiu curar a hemorragia daquela mulher. A Bíblia diz que ela gastou toda a sua fortuna procurando onde ela achava que teria alguma cura. Quando ela ouviu falar de Jesus, mesmo debilitada, mesmo com hemorragia, mesmo correndo risco, ela foi até onde Jesus estava. Porque dizia: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Essa é fé. Não é a fé que diz: ah, Jesus está passando aqui. Quando ele passar em frente à minha casa, então eu acredito que eu vou ficar boa. Eu vou aqui orar 3 Jesus Nosso e pronto, vou ficar boa. Essa fé não funciona. A fé daquela mulher foi uma fé que a levou a sair do lugar. A fé daquela mulher foi uma fé que a levou a agir. Levou ela até a atitude. Diga, a verdadeira fé nos faz ter atitude. Agir. Meu querido, não é parar, não é lá estalando os dedos como se fosse uma mágica que as coisas vão acontecer. Eu era menino e eu acreditava nessa fé falsa. Eu tinha lá meus entre 9 e 11 anos, não sei qual era. Eu lembro que eu estava lá no restaurante do papai e a minha função era lavar as bandejas, os bandejões, as coisas. Aí tinha uma piazinha lá atrás, no final de tudo tinha uma pia fora da cozinha, que era para não ocupar a cozinha e lavar esses bandejões. E naquela época, quando eu era criança, faz uns 4, 5 anos, tinha um tal do racionamento de água. Quem lembra? Tinha um tal do racionamento de água, que tinha água um dia sim, 7 não, né? Não sei o que, tinha alguns bairros, e faltava muita água. E eu tinha que fazer o quê? Lavar os bandejões. Como é que lava os bandejões sem água? Ô tarefa difícil que dão para o menino. Aí eu ia lá, abria a torneira, não tinha água. Eu dizia: vou me encher de fé aqui, que vai sair água dessa torneira agora, sai a água. Não saía água, não foi só uma vez não. Queria estava tendo racionamento de água. Eu tinha que pegar o balde, ir lá no chafariz, pegar a água para lavar os bandejões. Amém? Eu tinha que ter fé que ia ter água para lavar os bandejões, mas não furar todos os cantos da cagés para sair água da terra e sair naquele cano. Diz teu vizinho: não seja preguiçoso, seja um homem de fé. Tem gente que usa a sua fé para justificar a sua preguiça, mas essa aí não é a fé de Tiago. Está entendendo? Eu creio que amanhã Deus vai me dar comida.
aquela que diz: eu sou crente, a Bíblia diz que fui velho e sou moço, nunca vi o justo mendigar o pão, passar necessidade de sua descendência mendigar o pão. Eu creio, Deus vai me dar comida, nem que seja na última hora. Meu irmão, você vai passar fome com fé. Eu creio, vai passar fome com fé. Isso é preguiça. Lê o livro de Provérbios todinho, você vai ver que o final do preguiçoso é morrer pobre. O final do preguiçoso é passar fome. Está na Bíblia, que é o livro da fé. O próprio Paulo diz: não dê comida ao preguiçoso. Se alguém não trabalha, não coma. Está na Bíblia. E a fé vem pelo ouvir a Bíblia. Mas vocês querem usar a fé para justificar. Preguiça, falta de atitude. A fé é atitude. Diga: fé é ação. Até Deus, meu irmão, até Deus, que é fé pura, teve que trabalhar. Trabalhou tanto para criar o mundo que ele precisou descansar no 7º dia. Tem gente descansando 7 dias, trabalha 1. Meus trocadilhos. Você está entendendo? Essa é a verdadeira fé, o pai da fé. Quando Deus queria fazer alguma coisa na terra, ele se personificava. E quando tem lá o anjo do Senhor com letra maiúscula, é Deus. O anjo do Senhor é Deus. Quando qualquer outro anjo alguém ia adorar, ele dizia: não, eu sou conservo teu, adora somente a Deus. Mas quando era o anjo do Senhor com A, ele recebia adoração. A maiúscula. O pai de Sansão adorou o anjo. Gideão adorou o anjo com A maiúsculo. Era o Senhor. Era a personificação da segunda pessoa da Trindade, que vinha para agir, fazer as coisas. É fé ou não? Fé é ação. Moisés, queridos, ele foi chamado para libertar o povo do Egito. Ele tinha que ter fé. Tinha que ter fé. Aquela libertação foi obra pura da fé. Cada milagre aconteceu, mas só acontecia o milagre quando existia antes uma ação. Moisés, pega a tua vara, estende a tua vara, toca no mar com a tua vara, toca na rocha com a tua vara. Tinha que ter ação. Pega aquele arbusto e joga dentro d'água. A água amarga vai se transformar em água doce. Tinha que ter a ação. Entra lá na tenda e tu vai orar, tu vai levar o sangue, derramar na tampa da arca. Tu vai pegar o carneiro, tu vai matar. Tu vai aspergir sobre o povo. Tinha que ter a ação. Essa é a fé. Mas os crentes de hoje são tão mais crentes do que Deus. Porque Deus, ele sabia que para a fé de Deus agir, para acontecer, ele tinha que agir. E tem crentes hoje achando que é só instalar o dedo, só pensar. Deus sabe todas as coisas. Pronto, está tudo resolvido. Tá não, meu irmão. Ele é do fruto do sangue, ela só pensou e está tudo resolvido. Não, eu vou lá e eu vou tocar. Amém? O servo daquele centurião, o servo do centurião, estava doente. O centurião foi até Jesus e disse: Senhor, teu servo está doente, vamos curá-lo. Jesus disse: vamos, é agora. Não, Senhor, diz uma palavra. Diz. Jesus tinha que falar a palavra. Tem gente dizendo que está tudo resolvido sem ter ouvido a palavra de Deus, sem ter ido até o Senhor, sem ter convidado o Senhor para agir na situação. Querem agir com suas próprias forças, chamando isso de fé. Isso não é fé, meu irmão. Não se engane com a fé. A verdadeira fé tem resultado. Eu vou mostrar que a verdadeira fé tem resultado. Tiago aqui está dizendo: meu irmão, você tem que dar comida, você tem que dar roupa. Isso é fé. Dar comida e dar roupa, isso é fé. Aí você vai ter certeza que ele vai estar agasalhado, você vai ter certeza que ele vai ter a comida. O negócio é dizer: vai acontecer. Não, dê. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tem que agir, pode passar. Mas dirá alguém: tu tens fé. Aqui Tiago está fazendo, olha o tom que ele está falando aqui. Alguém dirá: tu tens fé. Tiago diz: eu tenho obras.
Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago está dizendo, a fé não é só palavra, não adianta ficar falando, vamos ter fé, vamos crer, eu creio, não, vamos agir. Tiago está dizendo, vamos agir, e você não vai precisar nem falar, todo mundo vai ver aquele ali, é um homem de fé, está aí, as coisas estão acontecendo na vida dele, olha aí a fé. Você precisa ter fé para falar, você tem fé para ficar calado. Você precisa ter fé para dar cada passo. Você precisa ter fé para ficar parado, sabendo que Deus vai fazer. Precisa ter fé para saber a hora e para saber o momento. Precisa ter fé. E o tempo vai correr. E o tempo vai demorar. Você precisa ter fé. Mas é uma fé ativa. É uma fé que acontece. É uma fé que não precisa ser falada. É uma fé que precisa somente ser mostrada. Você tem fé, irmão? Mostra. Ah, eu acredito que no meu trabalho tudo vai ser melhor. Então seja melhor no seu trabalho. Mostra que tem fé. Eu acredito que a minha empresa vai prosperar. Então seja um funcionário melhor. Mostre que você tem fé. Porque sendo relapso e preguiçoso como você é, ela vai falir. Está entendendo? Semeadura e colheita. Se você plantar arroz, tenha fé que vai nascer arroz. Agora alguém compra uma fazenda, a maior fazenda, na fé, e diz, eu creio que eu vou ter a maior colheita, não plantar um caroço. Vai nascer, meus irmãos? Mas o outro tem fé. Vai nascer? Sabe o que a Bíblia diz? Vai ter para formiga preguiçoso. Tem que plantar. Aí creia. Vai vir a chuva, vai estar lá, né? Você preparou tudo, você faz a parte que você tem que fazer. Agora espere que o sobrenatural vem de Deus. Agora não queira que tudo vem de Deus. Não é assim. Não é assim. Ah, eu creio que eu vou ser transformado. Então começa a ter atitudes. Começa a dizer não para o pecado, não para o vício, não para as más companhias. Começa a dizer não, senão você não vai ser transformado. Mas eu creio em Deus, creia, e Deus crê em você. Deus crê que você vai vencer. Crê tanto que mandou o filho dele para morrer por você. Agora, se você não disser não para o pecado, não adianta. Entendeu? Amém. Agir. Ah, eu creio que a minha casa vai mudar. Mude! Aí eu tenho certeza que a sua casa vai mudar. Comece por você. Aí eu sei que você tem que. Mude. Ah, você vai ser um filho melhor. Você vai ser uma mãe melhor. Vai ser um marido melhor. Vai ser uma esposa melhor. Aí você vai ser melhor. Mas só orar e não mudar, meu irmão, nada adianta. É oração de tolo. Tem oração de tolo? Tem. O próprio Tiago fala que as orações não são ouvidas, capítulo 4. Fala que orações não são ouvidas quando se pede errado. E olha que é o mesmo Tiago que fala da fé que só funciona com obra, com atitude. Fé com atitude. A fé precisa ser mostrada. Fé só falada não funciona. Amém? Amém. Já viu alguém que mudou e as pessoas dizem, olha só, ele ali agora é da fé. Ele não precisa falar nada. Eu só creio. Não, as pessoas estão olhando. Poxa, mudou. Era linguaruda, agora é assim. Era vivia no meio da rua fazendo confusão, agora é da paz. Olha, as pessoas estão vendo. Imagina, tua mãe, teu pai, dentro da tua casa, fala, meu filho está diferente. O que é isso? Depois que ele começou esse relacionamento com Jesus. Tua esposa lá, meu marido vivia brincando, via não sei o que, era desse jeito, agora, olha, está diferente. Agora eu sei que eu tenho. A minha esposa era não sei o que, agora fala, eu chego no carro, mas ela chega assim, tudo está em paz em casa, não sei o que, não sei o que. Agora eu sei que é uma mulher de fé. Mostre que a fé chegou na sua vida. Mostre que a fé chegou aí e parou. Mostre que você é uma mulher de fé, um pai de fé, uma mãe de fé, um marido de fé, uma esposa de fé.
Um homem de fé. Aqui não está dizendo diga. Tiago está dizendo mostra. Amém. Amém? Não é dizer. A palavra-chave aqui é mostrar. Nunca mais diga que tem fé, meu irmão. A partir de hoje, mostre que tem fé. Amém. Amém? Amém. Ricardo, você vai mostrar que tem fé. Eu acredito. Cada dia da sua vida, você vai vencer pela fé. Cada passo que você der, você vai mostrar que está vencendo pela fé. Amém. E digo isso para cada um de vocês, amém? Cada um sabe a área da sua vida que precisa mostrar. Sim ou não? Sim. Cada um sabe a área da sua vida que precisa demonstrar para todos ao seu redor que tem fé. Mostre pelas obras, pelas atitudes. 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Meu querido, até os demônios creem. Então, ele está dizendo que só dizer, quando você só diz que tem fé, você está equiparado com os demônios. Só que os demônios creem e estremecem. É uma fé, e eles têm fé mesmo. Eles sabem tudo que vai acontecer, eles creem que Deus existe. Eles sabem da salvação talvez mais do que muitos de nós aqui. Eles sabem que os aguarda, talvez mais do que muitos de nós aqui. Eles não estão enganados quanto ao que os aguarda. Mas eles só têm a fé, mas não têm obras. Eles têm a fé, mas não têm as atitudes da fé que têm. Porque se eles sabem que Deus é Deus, porque eles não servem a Deus? Vão servir a um falso, a um caído. Não é verdade? É uma fé que não funciona, é uma fé que não tem resultado, é uma fé que é morta. É a fé dos demônios. E muitos cristãos apresentam essa mesma fé. Só saber, só saber. Fé não é só saber, fé é fazer. Mas querem saber, homem vão, que a fé sem obras é estéril? Aí vai dar dois exemplos aqui que são muito interessantes. Vamos analisar esses dois exemplos de pessoas totalmente diferentes. Primeiro a gente fala de Abraão. Quando Paulo fala de Abraão, diz: Abraão foi justificado pela fé. É ou não é? Foi ou não foi? Ele até foi chamado pai da fé, não é? No chamado de Abraão, quando Deus disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão foi, creu isso e foi justificado por justiça. Diz a palavra de Deus. Realmente aí Abraão foi justificado pela fé. Aqui Tiago pega, não Mateus capítulo 15, quando ele sai da sua terra e vai, mas Tiago aqui pega, eu disse Mateus 15, é Gênesis 15. Tiago aqui pega Gênesis 22. Se estiver anotando, quando Abraão é convocado a oferecer o seu filho em sacrifício. Queridos, quando Deus disse para Abraão sair, Abraão obedeceu. Abraão tinha 75 anos de idade. O menino veio nascer quando Abraão tinha 100. 25 anos se passaram. E aqui o menino já era um jovem, acredite que ele tinha 17 anos. Aí já vão 25, 42 anos da promessa. 42 anos depois que Deus fez a promessa. Imagina aí, queridos, é uma idade que eu não tenho, que eu não vivi. É um tempo que a maioria de vocês aqui não sabe nem o que é. Abraão passou na promessa. Quando chega nessa fase, 42 anos depois da promessa de Deus, Deus chega para ele e diz: me dá teu filho, vai e mata o menino. Sacrifica para mim. A promessa de Deus era que faria de Abraão uma grande descendência. 42 anos atrás já tinha sido difícil. Abraão, muitos já consideravam complicado fazer. Imagina agora, Abraão com 117 anos de idade. Deus disse: sacrifica meu filho para mim. Queridos, prontamente Abraão pegou o menino e foi. Diga obra. Atitude. Abraão foi na fé. A questão é essa. Ele foi, fez o que era difícil, fez o que era complicado na fé. Quando Abraão foi, subiu com o menino no monte, ele estava com algumas pessoas ajudando ele. Ele disse: fiquem aqui, embaixo do monte, porque eu vou subir com o menino, vamos sacrificar a Deus, nós dois, e voltaremos. A declaração de fé que Abraão faz é que os dois iriam voltar. Abraão sabia o que iria fazer, ia matar o menino lá em cima. Mas ele sabia também o
Simples assim. Abraão pensou desse jeito: nós vamos subir e vamos sacrificar ele. Só que o menino não sabia que ele era o sacrifício. E depois nós dois soltamos. Olha a fé. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Queridos, Deus ressuscitar uma pessoa é até fácil, é ou não é? Mas sem pescoço complica um pouquinho, não é? Complica, porque ele ia pá. Eu fico imaginando como é que Abraão passou por tudo isso aí. Mas Abraão não titubeou. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Quando ele levanta o cutelo, ele ia fazer. Deus disse: para, menino! Para! E o carneirinho berra atrás dele. Troca aí de sacrifício, que agora eu sei que você serve a Deus. Aleluia. Diga: minha fé é provada. Não a fé de palavras. A prova da fé é para ter atitude. Você vai dizer sim ou não para Deus. Muitos estão dizendo: espera Deus. Quando eu quiser fazer, eu faço, Deus. E não é no nosso tempo. Sempre tem que ser no tempo de Deus. Sempre tem que ser prontamente. Porque às vezes nós atrasamos o agir de Deus na nossa vida. Mas é tempo que Deus quer agir na tua vida, você está atrasando. Dizendo: não, espero só com palavras, faltando as atitudes. Deus quer que você age e age logo. Deus quer que você faça e faça logo. Deus quer que você tome atitude, tome logo. Chega de ficar esperando. É na hora de agir. Faz logo. Vê que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Alguém vai dizer: mas Abraão era bonzinho. Abraão fazia as coisas certas. Abraão era uma pessoa de caráter. Então, as boas obras é que salvam realmente. Como Abraão tinha sempre boas obras, então essa fé aí de boas obras é que salvou ele. De maneira alguma, não é? Veja então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Cuidado para não confundir Carolina de Saleitão com Caçarolinha da Saleitão. Tiago aqui não está dizendo que nós somos justificados pelas obras. Tiago está dizendo que nós somos justificados pelas obras. E não somente pela fé. Diga: são fé e obras. Não só obras. Não só fé. Mas fé e obras. Amém. Efésios 2, de 8 a 10. Olha só o que diz aqui a palavra. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Diga: pela fé, não pelas obras. Mas olha o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para tal. Diga: pela fé. Mas tem que ter obra. Ninguém vai ser salvo só pelas obras, mas pela fé, com as obras. Pela fé que traz as obras. Pela fé que opera as obras. Fé e obra, tem que agir. Crente que não age não é crente. Crente que não faz não é crente. Crente que não tem atitude não é crente. É um falante. O crente, ele age. Amém. Amém? Volta lá. Aí Tiago vai dar outro exemplo, que é de uma mulher que não era nada santa. Ele vai dizer: de igual modo. Diga: igual. De igual modo. Igualzinho a Abraão. Não foi a meretriz. Meretriz é prostituta. Tem outros nomes que não é para a gente dizer no público. Mulher da vida. Prostituta. Ele diz: igualzinho a Abraão. Abraão era cego, era ou não era? Abraão era direito, era ou não era? Alguém vai dizer: as obras, né, salvaram ele. Aqui ele coloca dois exemplos de pessoas completamente diferentes. Ele diz: a prostituta foi justificada pelas obras. Então não são boas obras de caráter que ele
são as boas obras de ser direitinho, purinho. São as obras que vêm da fé. Ele está falando. Então essa meretriz ela foi justificada pelas obras quando acolheu os espias. Quem eram os espias? Israel estava sem cidade, Israel estava sem teto, Israel estava sem rei, Israel estava sem muro, Israel estava sem casa, Israel estava sem nada, Israel tinha vindo do deserto, Israel não tinha nada. Os espias chegaram lá e disseram: olha, nós somos espias e é o seguinte, Deus vai nos dar essa cidade, a gente vai destruir tudo, esses muros vão cair, a gente vai tomar essa cidade, e assim. A mulher acreditou no improvável, acreditou no impossível. A mulher acreditou em Deus, deu cobertura aos espias. Quando o rei ficou sabendo que havia espias, foi procurar em toda a cidade. Quando entrou na casa de Rabi, os espias estavam lá e escondeu os espias. Ela até mentiu, e a Bíblia diz que ela foi justificada pelas obras, porque guardou os espias ali porque creu. E por isso ela foi poupada. Você sabia que Jesus veio da descendência de Raabe? Quando você lê a genealogia de Jesus, está lá Raabe, a meretriz, como uma das avós de Jesus. Deus não tem vergonha dela, porque foi uma mulher de fé. Um aplauso ao Senhor por isso. Mas uma fé que agiu, uma fé que tomou atitude. Essa é a fé, amém? Assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tira o Espírito do corpo. Eu já era. É ou não é? Quando o Espírito sai do corpo, morreu. Assim também, tira as obras da fé, morreu. Já era. Do mesmo jeitinho. É igualzinho, o Tiago diz, assim como o Espírito sem o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Não adianta falar, meu irmão. Não adianta falar, eu tenho fé, eu creio, eu tenho fé, eu tenho fé, vamos ter fé, eu tenho fé. Não, tem que agir. Haja já naquilo que você acredita. Amém. Haja já a altura daquilo que você crê. Aí sim vai acontecer. Mas se você não agir à altura da sua fé, é balela, é mentira, é engano, é coisa morta. Nós precisamos deixar as coisas mortas de lado e passar para viver as coisas vivas de Deus. Amém? Amém. Esse é o recado, vamos ficar de pé e vamos tomar decisões essa noite.